Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de quarentena. O tema relevante que eu trouxe para a gente discutir nesse vídeo, que tem a ver com a pandemia do novo coronavírus, é de que modo essa pandemia tem afetado o sistema prisional brasileiro. Antes de mais nada, por favor, você que está assistindo, assista com o copo vazio. A superlotação ela é a condição ideal para a disseminação de qualquer doença. Na terceira maior população carcerária do mundo, a nossa, bandido bom deveria ser bandido vivo, saudável e ressocializado. As prisões precisam cumprir o seu papel social. Cumprir o papel social, uma função social de uma instituição, é simplesmente atingir os objetivos pela qual ela existe, a sua razão de existir. A razão de existir do sistema penitenciário é reter aquele preso, aquele indivíduo em privação de liberdade por um tempo, de modo que quando ele deixe a cadeia, ele seja uma pessoa melhor do que ele foi ao entrar, e desse modo que ele possa contribuir positivamente para a sociedade brasileira. E não é isso que acontece. O que acontece é que as cadeias hoje, na verdade, elas são a fábrica de criminosos, no sentido de que jovens, adolescentes e até pessoas mais adultas, mais maduras, que cometem pequenos delitos, que são aqueles que estão relacionados ao crime contra a propriedade, o roubo, o furto e outros dessa categoria, eles são colocados lado a lado junto com pessoas que cometeram crimes muito piores. E aí eu estou falando de crimes relacionados à vida. É muito óbvio que essas duas categorias de crime, elas precisam ser tratadas de maneiras diferentes, porque elas têm vítimas diferentes. De um lado, propriedade, do outro, a vida. Então, você colocar todo mundo junto, independente da faixa etária, independente da renda, independente do crime que essa pessoa cometeu, é muito claro que você vai criar ali um intercâmbio de informações que você vai estar fortalecendo o crime organizado. Não tenha dúvida disso. Até porque é inocência a gente achar que o Estado, através dos agentes penitenciários, consegue manter a ordem dentro de uma cadeia. Porque existem muito menos agentes penitenciários do que deveriam. Então, o que acaba acontecendo é que numa cela que deveriam ter 8 pessoas, tem 13, 15, 20, 30... porque essa é a situação, a lógica de auto-organização acaba sendo feita pelos próprios presos. Agora, nesse ambiente caótico, quem comanda, quem determina, quem dá a palavra final, quem estipula as regras é o crime organizado, não é o Estado. Então, encarceramento em massa, ele só favorece o crime organizado. É preciso a gente pensar em penas diferentes para crimes diferentes. Além disso, tem esse excedente populacional dentro das cadeias, ela é improdutiva, ou seja, ela não realiza nenhum tipo de atividade laboral, nenhum tipo de atividade que contribua para a sua formação cidadã dentro das cadeias. Ao contrário, são presos em celas superlotadas, das mais diversas índoles, que não tem nada para fazer. Então, o que a China fez, por exemplo? A China colocou as mulheres presas para produzir máscaras para ajudar a conter a pandemia por lá. O trabalho entre os presos não é condenável, ao contrário, eles gostariam disso, porque assim como o Estado não consegue manter a ordem dentro dos presídios, ele também não consegue manter aspectos básicos da integridade de uma pessoa, como, por exemplo, itens de higiene pessoal. Fica a cargo dos familiares dos presos levarem itens de higiene ou de vestuário, por exemplo. Então, um preso que consegue trabalhar e consegue ter uma relação formal de trabalho que lhe renda um salário, ele consegue suprir essa falta que o Estado não consegue, de garantir uma dignidade mínima para ele. Ele consegue fazer um pé de meia para que quando ele saia da prisão ele não precise ser reincidente no crime, porque ele vai ter um dinheiro guardado para ele conseguir se ressocializar, reiniciar uma nova vida, ajudar a sua família, sem dúvida nenhuma, no momento que ele está preso. E, além disso, um preso que trabalha é um preso que produz.
O problema, então, não é condenar o trabalho entre presos. O problema é fazer, para ficar no exemplo da China, como a China fez. Essas mulheres, elas trabalhavam por valores inferiores a um salário mínimo de lá da China. Então, em algumas situações, era possível categorizar como situações análogas à escravidão. Então, o trabalho não é condenável entre os presos. O que é condenável é a forma, as condições em que esses presos são submetidos ao trabalho. Prisões, elas são instituições sociais, ou seja, além de terem uma função social a desempenhar, como eu já disse, elas também fazem parte da sociedade. Nesse sentido, elas precisam cumprir sua função social. E, além disso, elas espelham os valores de uma sociedade. A forma como as coisas acontecem dentro de uma instituição social refletem a forma como as coisas acontecem em outras instituições, ou seja, o que acontece aqui, acontece lá fora. Então, lá nas cadeias, não é muito diferente do que acontece na nossa própria vida, porque está tudo interligado. Na prisão, a gente encontra diversas epidemias simultâneas acontecendo por lá. Além dos diversos surtos de gripe que já são tradicionais nas nossas prisões, e a tuberculose, que é uma doença relativamente controlada ao longo do território brasileiro, nas prisões ela é tida como epidêmica. É difícil de você conseguir controlar algumas doenças dentro da prisão, a AIDS, por exemplo, também, porque ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, que as visitas não são obrigatórias, as famílias dos presos não conseguem levar os medicamentos para essas pessoas. Eu queria usar a minha pesca para poder ler alguns dados alarmantes para vocês em relação a essa questão. 40% dos complexos penitenciários ou prisões no Brasil não tem consultório médico. 48%, praticamente metade, não tem farmácia. E 81% das penitenciárias no Brasil não tem sala de lavagem. Como manter uma higiene mínima em seres humanos sem um local adequado? Como conter a disseminação de doenças sem a condição necessária de higiene pessoal? Então, fica aqui essas reflexões. Além de tudo isso que eu disse para você, o artigo 40 da Constituição, ele garante a proteção e a dignidade de todas as pessoas privadas de liberdade. Esse artigo 40, ele é o responsável por tornar crime aquela frase conhecida e disseminada por aí de que bandido bom é bandido morto. É crime. Além de ser crime, é imoral. Vai contra os valores éticos da nossa sociedade propor ou executar a morte de alguém. Se você é a favor de que o bandido morra, muito provavelmente o seu pensamento não é tão diferente daquela pessoa que foi presa justamente por tirar a vida de alguém. Então, fica aqui a reflexão para que a gente pense um pouco na forma como a gente entende o sistema carcerário brasileiro. Fica aqui a nossa reflexão para o alarme que tem sido disparado em relação a uma possível contaminação pandêmica dos presos no nosso país. Isso resultará, sem dúvida nenhuma, em uma tragédia humanitária. Ficamos por aqui no nosso vídeo. Aguardo você para o próximo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.